Olá, meus amigos e amigas. Estamos aqui neste dia 2 de julho, primeiro sábado do mês. Estamos aqui para apresentar mais uma chave de leitura para o livro do mês. Estaremos na companhia do professor Maurício Sandro, nosso parceiro nesse projeto. E o livro a ser apresentado é O Mito de Sísifo, escrito por Albert Camus. Enquanto ele chega aqui, eu vou colocando aqui, fixando o nosso tema desse nosso sábado. Espero que estejam todos bem, tudo em paz por aí. E vamos lá, fixando o comentário. Pronto, uma chave de leitura para o Mito de Sísifo, de Albert Camus. Enquanto isso eu organizo aqui. Pronto, agora sim. Espera só agora que o professor Maurício envie aquela solicitação para que a gente possa... Opa, peraí, já está aqui para que a gente possa começar. Então, bom dia para quem já está por aqui, bom dia para quem vem depois, porque esse material fica disponibilizado nesse Instagram. Bom dia, professor Maurício. Bom dia, professor Dalmo, tudo na paz. Estamos por aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Obrigado. Eu fui meio que surpreendido. Eu estava na conta que tinha um sábado a mais. Por isso que esse encontro era para ter sido no sábado passado, e eu muito sossegado, pensando assim, não, ainda tem uma semana, e quando eu olhei já ia ser julho. Mas aí, o tempo tem essa façanha, né? Com Mas a aqui correria estamos. atual. Pois é, inclusive é uma das coisas que o Camus fala nesse livro, né? Ele menciona a vida maquinal, essa dinâmica rotineira, né? Sempre o mesmo horário, sempre o mesmo ciclo, mesma coisa. Então, estamos aqui para apresentar O Mito de Sísifo. É esse livro aqui, eu tenho nessa edição, o livro do Albert Camus. E professor Maurício, um livro contundente, né? Porque ele já não começa poupando nada, né? Logo no primeiro, na abertura do livro, ele já diz o que é que vai querer enfrentar, né? É um autor, para mim, um autor muito especial. Tem uma história com os escritos do Camus. Encontrei essa filosofia no final da graduação, né, ali em Campina, mas não tinha muita motivação do professor, né? O professor não estava muito empolgado com o Camus. Camus apareceu assim, uma linha com Sartre, né? Ele é apresentado em paralelo com Sartre e também foi apresentado em paralelo com Nietzsche, né? É como se fosse, né? Pelo menos ele nos foi apresentado assim, não tinha muito interesse. Depois eu tive um encontro com essa filosofia já na teologia, um contemporâneo seu de clero na época, o Paulo Jackson, foi quem fez uma menção muito positiva ao Camus, mencionou o estrangeiro, e aí eu disse, então realmente dá para a gente ver que tem um significado aqui muito além daquilo, né, que foi apresentado. Depois o Cláudio Sartori, né, mas o Cláudio Sartori já no sentido negativo, né, uma indiferença em relação ao mundo e tal, uma leitura muito pessimista que ele tinha do Camus. E por fim, quando eu estava para deixar os ministérios, naquela crise que antecede a saída, pelo menos no meu caso teve uma crise antes da saída, não sei se é assim com todo mundo, eu reencontrei essa filosofia, mas encontrei com A Peste, né? O livro que eu encontrei foi A Peste. Foi o livro que, vamos dizer assim, o Camus me trouxe de volta ao jogo, né? Com esse livro. E aí estamos nós aqui, depois de um tempo se torna um tipo de filosofia que a gente diz assim, né? Essa é a minha filosofia, mais ou menos. Até na terapia, né? É interessante porque o absurdismo do Camus aplicado à terapia é um movimento bem interessante. Mas estamos aí, então, com o Mito de Sísifo. Feita essa primeira fala minha, eu pergunto ao professor Maurício logo de cara, essa provocação, por que o suicídio é a questão filosófica por excelência, né? Essa é para abrir logo com a bomba, como Camus faz no livro. Exatamente. Então, mais uma vez, bom dia, professor Dalmo, e aqueles e aquelas que nos acompanham no momento e que, eventualmente, podem nos acompanhar, né, na gravação dessa nossa conversa, que eu tenho certeza já de início que para mim será assim, bastante, né, proveitosa, enriquecedora,
até porque sei do seu apreço, né, pela filosofia do Camus, né, o que de alguma forma acaba influenciando também o meu desejo de querer conhecê-lo mais. Por exemplo, o livro A Peste, né, já conhecia, assim, de falar, mas li a partir exatamente depois de escutar um comentário seu, e é um livro realmente muito interessante. O meu primeiro contato com o Camus foi através da leitura do Estrangeiro. Foi uma leitura meio que por acaso. Estava numa biblioteca e procurando lá, acho que outro livro, não sei se estava procurando especificamente um livro, mas de repente encontrei uma edição bem antiga, acho que da editora Abril, e folhei e fiquei assim realmente impactado, não é, com a leitura desse texto. E o outro texto, de fato, assim, é o mito de Sísifo, né? Então, assim, é o que eu conheço enquanto, assim, uma leitura mais detida do Camus. São esses três textos, né? O Estrangeiro, a Peste e o mito de Sísifo, né? Sei que ele tem algumas peças também, né? De teatro. Então, é um escritor de mão cheia, né? O modo como ele escreve realmente é muito atrativo. E o mito de Sísifo exerce essa atração, pelo menos sobre mim, por causa dessa questão filosófica, que eu acho que aparece com mais evidência, embora a gente possa também perceber a filosofia nos outros textos de Camus e em todos os textos, em toda a literatura. A gente depende do olhar e da perspectiva com a qual a gente se volta para aquele texto, né? Mas no Camus, porque ele, de fato, inicia o livro, como você colocou aí, né? Dizendo que a única questão filosófica que realmente importa seria essa, né? A respeito do suicídio. Então, já é impactante, digamos assim, pela temática. E, nesse sentido, o mito de Sísifo, quando eu digo que é um livro que tem essa densidade filosófica, até porque fica bastante explícito nessa afirmação, né, de que o problema realmente filosófico, ou problema fundamental, primordial, é exatamente o problema do suicídio. Então, nesse sentido, o Camus, eu diria que ele, como ele fala de problema filosófico, é no sentido de que, além da constatação, né, dessa questão do suicídio na existência do homem, há uma exigência, digamos assim, para o filósofo de voltar a sua atenção para pensar sobre esse tema. Eu acho que é sobre isso que ele pensa, né, no tema, no conjunto do livro, né, e no conjunto do livro acho que fica muito clara essa questão do absurdismo, né. Quando ele diz que a questão que realmente importa, né, a primeira, mais importante, aquela questão de base, é a questão do suicídio, ele também coloca, né, essa mesma questão de outra maneira ali também, logo no início do livro, que é exatamente a pergunta sobre se vale a pena ou não viver, né? Então, seria essa a questão colocada de uma outra maneira, né? Porque me parece que, nesse sentido, o suicídio não se refere apenas ao não viver, né? Mas refletir sobre o suicídio é também refletir sobre a pergunta referente à possibilidade se vale a pena viver também, né? Ou não viver. Mas eu acho assim muito interessante o título do texto, né? O mito de Sísifo. Na verdade, ele já vai diretamente para a questão que ele quer discutir. E eu penso que tem muitas coisas assim, talvez importantes, que obviamente o Camus ele já pressupõe, e quem conhece um pouco, né, o Camus e sobretudo o mito de Sísifo já pressupõe, porque a leitura, digamos assim, o texto ele já vai diretamente para a discussão filosófica, mas eu acho que
talvez seja bastante interessante, não sei se seria, a gente pontuar alguns elementos assim, muito rapidamente da Uhum. questão do mito, até para a gente entender, talvez, o porquê desse título. Inclusive, isso aparece dentro do texto, mas às vezes de uma Uhum. maneira sutil, né, que se não se conhece um pouco a questão do mito em relação a Sísifo, às vezes se passa assim, pela leitura sem se entender muito aquilo, né, que seria o motivo pelo qual o Camus usa esse título, né? Eu não sei se é assim, porque a gente nunca conversa antes, né, da live aqui, a gente não conversa, só É, define o texto, mas o modo como vai ser, ele vai meio que é. acontecendo, né? Digamos Uhum. assim, talvez nesse entrelace absurdo, né, do que seria Uhum. o cotidiano, sem um planejamento muito racional e talvez até para ser mais coerente, talvez evidenciar essa marca, né, da filosofia do Camus, como você disse também, né, obviamente uma influência aí do Nietzsche, do Kierkegaard, e a gente acaba se encontrando um pouco nisso, né? Mas, Uhum. assim, não sei se eu já poderia, talvez, fazer essa menção, a gente faz num outro momento, obviamente muito rapidamente, porque não daria aqui para a gente, nesse momento aqui, falar só do mito de Sísifo, né? Mas acho Uhum. que algumas questões, assim, primeiro que, acho que eu já vou adentrar nessa questão, né? Sim, Aí acho sim. que já facilita a compreensão de quem está aqui nos escutando, que já leu o livro e já releu, como é o meu caso. Foi uma oportunidade muito interessante quando você sugeriu esse texto. Eu fiquei, assim, bastante feliz, porque eu disse é uma maneira de retomar a leitura do Camus, sobretudo com esse livro, Mito de Sísifo, que para mim, assim, é um dos livros marcantes, né? Se alguém me pedisse, assim, a sugestão de um livro bom de filosofia, às vezes as pessoas chegam com esse tipo de pergunta que é muito complicado, porque são muitos livros bons, são muitas filosofias, É. são muitos filósofos, mas com certeza o mito de Sísifo é um que vem à mente, digamos assim, quase que imediatamente, né? Mas Uhum. só para dizer que se a gente pega a Ilíada de Homero, Homero vai fazer menção a Sísifo e vai dizer que Sísifo foi um dos mais sábios dos mortais, além de sábio, também muito, muito esperto, né? Porque ele Uhum. consegue driblar em alguns momentos a questão daquilo que seria destinado para ele pelos deuses, né? Mas a gente sabe que ele tem essa espécie de castigo. Sísifo é um dos poucos que, dentro da mitologia, que vai ao Hades e retorna, exatamente porque ele tem essa capacidade de burlar, né? Na mitologia, Sísifo foi o governador de Corinto, né? Uma cidade assim bastante importante pelo seu porto, mas só para dizer que, digamos assim, a partir de um castigo que a gente não vai ver em detalhes, mas de Zeus, ele é enviado ao Hades, né? Ou ao local onde Hades, o deus, também ele é responsável, que seria, né, o lugar mais baixo, o lugar dos mortos. Mas aí, quando ele vai morrer, ele diz à sua esposa que deixe seu corpo jogado lá, né, na praça, e que não sepulte, exatamente para poder, quando chega lá no Hades, ele vai conversar com Perséfone, que é a esposa do Hades, e vai dizer exatamente que, tentando burlar, que a sua esposa não fez, né, o sepultamento como deveria ser feito, e ele precisaria então voltar, né, para que para que isso pudesse ser feito de uma maneira correta. Bom, e aí ele tem toda uma capacidade de fazer isso. Mas enfim, ele depois vai ser condenado exatamente por causa disso, por brincar com os deuses, né, e não se admite muito isso na mitologia, embora os deuses brinquem muito com os humanos. Mas Hum. Sísifo vai ser condenado exatamente a rolar a pedra, né? Que quando está quase chegando lá no topo do monte, e aí acho que isso todo mundo sabe, ou a Uhum. maioria, é exatamente por causa do cansaço, né? Do esgotamento físico, a pedra retorna lá para o início e ele vai fazer todo o processo. Mas eu acho que, assim, para a gente já dar uma espécie de salto, só para situar,
eu acho que o interessante é como o Camus faz a leitura ou a releitura desse mito, que eu acho que aí é o que é assim, bastante interessante. Ele vai fazer, obviamente, uma leitura da realidade contemporânea. Vale ressaltar, né, que esse texto é publicado, se não estou enganado, em 1942, estamos em plena Segunda Guerra Mundial. E aí, assim, o importante é que ele coloca, digamos assim, depois que a pedra rola para baixo, né, o Camus, né, digamos assim, ele coloca o Sísifo sentado no topo da montanha, né, olhando para essa pedra que retorna, e quando o Sísifo desce para retomar o seu trabalho, né, que nunca se conclui, ele desce, na perspectiva de Camus, né, ele desce refletindo sobre aquilo, né? Então, acho que aqui é o que é o mais importante. Ele coloca um Sísifo que começa a ter consciência, né, digamos assim, do absurdo, da inutilidade daquele trabalho. Inutilidade no sentido de que é um trabalho sem perspectiva de um futuro promissor. Ao mesmo tempo, é aquilo que está posto. Então, é essa consciência de uma inutilidade em relação a uma espécie de futuro, mas, ao mesmo tempo, uma consciência em relação àquilo que está posto pela vida. E aí, talvez seja possível encontrar, vou usar a palavra aqui, sentido, a gente pode discutir, algum sentido nesse fazer inútil. Então, eu acho que aqui é que entra a questão propriamente filosófica, né? É refletir sobre esse trabalho inútil, esse trabalho infindável, esse trabalho em relação ao qual não se tem conclusão. Então eu acho que quando o Camus faz isso com o Sísifo, ele relê o mito e coloca a importância fundamental não tanto no esforço que se tem para se fazer com que a pedra chegue lá em cima, e nem tanto no rolar da pedra para baixo, nem tanto no ciclo infindável, mas eu acho que o Camus, a grande contribuição dele é exatamente essa, de colocar o Sísifo, de alguma maneira, contemplando a pedra que rola para baixo, olhando. Então, se você olha de cima, se o Sísifo olha de cima, você tem uma outra perspectiva, talvez essa perspectiva mais ampla, entre aspas, também, porque tem muitas questões aí na filosofia absurdista de Camus, mas que desce tomando consciência dessa inutilidade em relação a um futuro promissor, mas ao mesmo tempo tomando consciência que nós precisamos lidar com aquilo que aí está e aí tentar encontrar alguma motivação, digamos assim, para a vida em relação àquilo que é posto. Então, é também uma consciência dos limites, né? Eu digo isso porque ao longo do livro a gente vai ver algumas citações do Camus em relação a outros autores, o próprio Kierkegaard, né, o próprio Goethe, quando ele vai dizer que o Goethe diz alguma coisa assim, nesse sentido, o que temos é o tempo, né, alguma coisa nesse sentido, o que temos é o tempo, né, e esse tempo dentro desse limite da existência. Mas, assim, eu me alonguei um pouco, né, nessa questão que você provocou, entrando até nessa tentativa de mostrar a importância do Camus, antes mesmo da gente começar a apresentar, assim, em mais detalhes, alguns elementos do livro, mas acho que é importante para isso, né? Porque eu acho que olhando para o Sísifo, que contempla essa realidade, né, do rolar da pedra para baixo, talvez estejamos contemplando o próprio Camus, né? Contemplando aquilo que está acontecendo no seu tempo, mas não é uma contemplação que se acomoda, porque o Sísifo desce, né? Desce, e nesse processo de descida ele vai tomando consciência de toda essa realidade, que eu penso que é o que faz o próprio Camus. É interessante porque nessa imagem do Sísifo subindo e depois vendo a pedra descer, volta para buscar a pedra, aí começa tudo de novo. A gente tem um quase sim a Nietzsche, né? Na questão do amor fati, né? É um debate bem interessante sobre
eu sou uma das pessoas que critica esse paralelo entre que faz de Camus um leitor de Nietzsche apenas, né? Ele é um leitor do Nietzsche, sim, mas é um leitor no sentido de dizer sim a algumas coisas eu concordo e dizer um não radical, né? Em outros sentidos. Subir com a pedra e aceitar o destino, tal, seria quase sim, né? Quase sim a Uhum. Nietzsche. É o amor bate que vai aqui. Mas quando ele coloca essa descida, aí a gente tem um não, né? Porque você sabe qual é o desfecho, mas você volta a fazer a mesma coisa. Você se dá o desafio de fazer. Então, como alguns autores costumam chamar, né? É um odium fati, né? Eu não aceito, eu me rebelo contra, né? Que inclusive Revolta, né? vai dar corpo à revolta, né, do Camus. É nesse sentido de que, não, peraí, que eu tô vendo que é isso, mas não é, eu não vou me curvar, né? E termina que a imagem do Sísifo, quando isso para mim é muito significativo, que é uma leitura que eu faço do mito, a partir do Camus, quando ele está embaixo lá no pé da montanha e vai subindo, ele está olhando para cima, e esse olhar para cima tem é claro que não no mito em si, mas na humanidade, na história da humanidade, tem essa dinâmica de olhar para cima e esperar que tenha um significado no alto, né? Uma imagem meio que metafísica, né? Tem uma expectativa ali. Quando eu chegar ali, eu vejo sentido. Quando eu chegar com a pedra lá em cima, eu vejo sentido. E eu estou falando isso porque logo na abertura do livro, quando o Camus faz uma delimitação bem breve, né? Ele diz assim, ó, aqui não tem crença, nem tem metafísica, aqui é só isso, né? Só isso. Uhum. E, ou seja, olhando para cima, eu encontraria um tipo de sentido. Mas quando eu chego lá em cima, que a pedra desce, não tem sentido algum. Então, o sentido está invertido, né? Está em olhar para baixo e não olhar para cima. Isso aqui é muito caro até para outros textos, né? Como A Peste, por exemplo, porque o Camus tem ele consolida uma perspectiva moral muito interessante, né? Uma moral que abdica de metafísica e de religiosidade, mas é uma moral muito importante do ponto de vista de uma certa coletividade também, né? Tem textos que mencionam esse caminho mais coletivo de uma moral, é um humanismo, né, no sentido moral. Então, se eu olho para cima e não vejo sentido, aí vem a pergunta, né? Se não tem sentido, o que é que a gente faz aqui? E aqui tem pelo menos na leitura que eu faço, tem uma perspectiva crítica do Camus, porque a constatação do absurdo, aparentemente, constatar o absurdo é perceber que não tem sentido nenhum, não existe um sentido a priori, não existe uma pátria, inclusive ele usa essa expressão, né? Não existe uma terra de origem, de onde eu vim, e uma terra prometida para onde eu vá voltar, né? Esse é o absurdo, perceber que a gente está sozinho, né? Nessa jornada. Inclusive, hoje a gente vê a humanidade representa 0,01% das formas de vida do planeta, né? Então, há muita arrogância em algumas coisas que a gente acredita. Então, o Camus tem mais essa perspectiva pé no chão de dizer assim, não, a gente está sozinho e a gente tem que construir alguma coisa assim. A crítica que eu vejo se eu perceber que não tem sentido, o suicídio se tornaria uma resposta, né? Por isso que eu vejo que é bem importante que o Camus comece discutindo a relevância ou não do suicídio, porque constatar o absurdo aparentemente me levaria a duas coisas. Uma vida totalmente sem sentido, e quando a gente fala vida sem sentido, a gente tem uma leitura pessimista disso, né? Ou então o suicídio. Então parece que o mito de Sísifo nos deixa diante de uma não metafísica, de um não sentido a priori, nos deixa com a vida na mão, né? O que é que você vai fazer aqui agora? Você sai ou você aposta, né? Então é nesse sentido que eu vejo que nessa leitura que o senhor faz, a gente abre de fato o livro, entendendo por que o autor começa dizendo isso, né? Porque a primeira frase do livro é essa, né? Só existe uma questão filosófica de fato, o suicídio. Pronto. E a gente tem dificuldade de falar sobre suicídio porque
existem vários tabus. Aí o cara começa o livro dizendo, esse é um tema filosófico por excelência, é daqui que começa tudo, né? Então, suicídio e absurdo, né? Como é que a constatação do absurdo me livraria do suicídio, né? E não me levaria ao suicídio. Eu acho que esse é o primeiro desafio que o Camus se impõe nesse texto, né? E o mito de Sísifo como uma referência para isso, né? Exatamente. Eu acho que um caminho de reflexão possível para entender um pouco tanto aquilo que o Camus escreve, como talvez aquilo que esteja nas entrelinhas, porque assim, esse início acaba sendo para a gente assim, impactante, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo é algo que a gente acaba constatando, né? E parece que o Camus, ele quer, como você já fez menção aí, prescindir, né, seja de uma espécie de saudosismo em relação a um eventual paraíso que tenha ficado para o passado, tenha ficado no passado, e também prescindir de uma espécie de esperança no futuro. E quando eu digo esperança no futuro, seria uma espécie de esperança, digamos assim, fora do tempo, né? É por isso que ele faz menção lá ao Goethe, ou seja, fora das expectativas daquilo que se coloca para nós nessa experiência da existência. Mas eu acho que um caminho possível para que a gente possa refletir, debater e aprofundar, né, essa filosofia do Camus, a gente encontra na epígrafe que ele coloca, né, na citação do Píndaro, né, que o Píndaro diz, né, ó alma, não aspires A vida à vida imortal. imortal, né, mas esgota o campo do possível. Acho que diz, não é por acaso que ele coloca essa epígrafe, né? Eu acho que isso diz muito sobre essa filosofia do absurdo, digamos assim, do Camus, né? Então, nesse sentido, me parece que se a gente pega, né, a partir do Píndaro para tentar exatamente fazer essa leitura, ele está renunciando, digamos assim, a essa imortalidade, no sentido de que há um além, né? Por exemplo, a certa altura do livro, a gente está conversando aqui, as ideias vão vindo, a gente vai meio que Uhum. jogando, mas a certa altura do livro, ele faz menção ao Chestov, né? Que é um filósofo cristão russo, né? E a partir da leitura que ele faz também do Kierkegaard, né? Que ele diz que há uma renúncia, né, digamos assim, ou uma crítica do filósofo russo à razão, que o Camus também faz. Eu acho que esse absurdo também tem a ver, né, com uma crítica à ideia de que a razão, né, ao longo da tradição do pensamento ocidental, e talvez nós pudéssemos dizer com mais força a partir do chamado iluminismo europeu, né, que parece que a razão pretende ser esse sentido, né? Inclusive a palavra logos teria a ver também com esse sentido, e talvez aqui a gente encontre uma influência, digamos assim, um sim a Nietzsche da parte de Sim. Camus, Uhum. né? Que é essa ideia de que a vida não se resolve dentro de um silogismo logicamente coerente, né? Dentro desse logos. Então, a renúncia a um sentido que seria dado pela razão, até porque ele está no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? E de alguma forma, seja a Primeira Guerra Mundial, seja a Segunda, acabam sendo, em alguma medida, né, o resultado, né, de todo esse projeto moderno, de todo esse projeto iluminista, racionalista, né? Então, acho que essa crítica e essa negação também, mas o filósofo russo, ele vai dizer que a razão não dá conta, mas existe algo além da razão. Daí o Camus vai dizer, Uhum. não, a razão não dá conta e não existe nada além da razão. Então me parece que não é um abandono da razão, mas é uma crítica à ideia de que a razão poderia dar este sentido, digamos assim, que completa
a vida, e ao mesmo tempo é uma crítica no sentido daqueles que pretendem colocar no lugar dessa insuficiência da razão algo que estivesse para além dela. Acho que você fez menção a isso de forma metafórica quando falou da questão do Sísifo, né, que olha para cima, e aí talvez a expectativa de uma eventual abertura para esse além da razão no sentido transcendental, até porque o filósofo russo ele tem essa marca de humanismo cristão. Mas eu diria que essa epígrafe, né, essa citação que ele faz do Píndaro, diz muito disso. É uma renúncia, digamos assim, a um sentido prévio, seja um sentido dado pela razão, pelo logos, seja um sentido dado pela dimensão da transcendência, mas quando ele diz que a alma não deve aspirar, né, a vida imortal, mas esgotar todo o campo do possível, significa dizer, na minha leitura, que esse campo do possível é exatamente o espaço, né, para se encontrar, e esse encontrar não é alguém que encontra e de repente traz como receita para os outros que encontrou isso, porque cada um tem que encontrar, digamos assim, cada um é um Sísifo nessa situação, encontrar os motivos que justifiquem, né, a opção de que a vida vale a pena ser vivida, né? Já que no início ele coloca, né, a grande questão é essa, se a vida vale ou não a pena ser vivida, né? Como você colocou aí, se coloca essa questão do absurdo, ou nós cairíamos numa vida totalmente desprovida de algum sentido, mas esse algum sentido, me parece, na crítica do Camus, seria como você mesmo colocou de forma muito clara, um sentido prévio, não é? Um sentido já dado, ou você vai desembocar necessariamente nesse suicídio, que ele vai inclusive dizer já no início, mas ao longo do livro também, que esse suicídio ele parece flertar de alguma forma com o nada, né? E assim, eu tentando ler esse nada, exatamente esse nada como ligando com aquela frase, né? A insuficiência da razão, mas para além da razão nada, ou seja, nada para além do cume, né, da montanha para a qual o Sísifo olha quando está lá embaixo. Então, seria flertar com esse nada de alguma forma, talvez esse nada que cerque a existência, né? Mas enfim, é uma outra discussão, até porque tem a questão do Heidegger aí, né? Esse nada que muitas vezes nos visita, mas enfim, acho que estamos no caminho com toda essa provocação que ele traz de forma assim bastante interessante. Isso. Aí quando a gente fala sobre absurdismo, né? Absurdo, absurdismo, a gente vê que naturalmente, pela própria fala, a gente já separa o Camus do Sartre, né? Que isso aqui é uma disputa também. Inclusive o próprio Camus chega a falar, né? Dizendo que vai chegar um dia que eu e Sartre a gente vai precisar sentar e escrever as diferenças que existem entre absurdismo e existencialismo. Mas assim, essa noção de absurdo, quando o senhor fala sobre razão e algo além da história que seria transcendental, fé, esperança, para o Camus, o que ele chama de absurdo absurdo é a razão que vai reconhecer o seu limite, né? Então, assim, não seria, como o senhor bem falou, não é uma negação da razão, é só uma colocação de um limite, né? E definindo bem o absurdo, assim, nas palavras do autor, porque ele é bem direto, o absurdo não está na existência do homem, nem está na existência do mundo. O absurdo reside na tentativa humana de enquadrar o mundo, né? De conhecer tudo e de ter um tipo de controle sobre o mundo. E aí ele vai dizer que, naturalmente, ao esforço humano de controle, de racionalização, o mundo vai responder com total indiferença, né? Vai ser indiferente a isso.
É aquele negócio, eu só lembro daquele pessoal, né? O universo está conspirando contra mim, está conspirando a meu favor. Se você fosse dizer um negócio desse pro Camus, ele ia dizer, olha, no máximo o universo vai dizer, eu nem sei quem você é, né? Pronto, no máximo seria isso. Não conspira a favor nem contra ninguém. E o absurdo é justamente isso, constatar que todo esforço e todo projeto vai nos levar à consideração de que a morte está ali na frente, né? Então, tanto é que ele usa essa expressão, né? Quando ele vai falar sobre o suicídio, ele diz, isso aqui tem sido estudado, que aí é uma menção a Durkheim, né? Que ele faz, ele diz, foi estudado de modo social, mas é preciso analisar isso a partir do coração do homem. E aí ele usa uma expressão, né? O verme está no coração do homem, e começar a pensar e começar a ser atormentado. Porque, de uma certa maneira, todo mundo se questiona sobre o que seria o significado da vida, né? Então, de uma maneira bem direta com o autor, o absurdo é isso, você não tem controle. Pronto. E, de uma maneira mais ampla, né, fazendo até outros diálogos, o absurdo é a consideração de que toda base sólida e todo horizonte faliu. Não existe uma base sólida que garanta um significado a priori de estar vivo, né? Qual o significado? E aí é que tá, né? Porque quando diz... o Camus faz até um jogo de palavras, né? Durante muito tempo a questão era saber se a vida tem um sentido, mas agora a questão é viver apesar dela não ter sentido, né? Isso aqui é um pequeno paradoxo, porque na verdade dizer que a vida não tem sentido, ele está dizendo assim, a priori, não foi dado nada a priori. Uhum. Esse aqui é um sim a Sartre, né? Usando essa expressão sim e não, ele dá um sim a Sartre, né? Não existe um sentido a priori, você deve construir. Então, a carência dessa base é o que o Camus chama de absurdo, né? Sim. Só que, diante dessa ausência, algumas pessoas vão ser consumidas, né? Podem ser consumidas por uma sensação de vazio, e aí sim, a consideração sobre o suicídio. Mas é justamente nesse ponto que o Camus ele vai fazer uma oposição ao suicídio. E ele vai dizer uma coisa muito séria, né? Ele diz assim, o suicídio é uma espécie de confissão, né? A gente está confessando, o suicida está confessando que foi superado pela vida, né? Foi superado pela vida. Isso aqui é uma coisa muito séria, né? Dizer que alguém foi superado pela vida. Mas, ao mesmo tempo, é a percepção de que ou eu concedo um sentido, mesmo que provisório, ou então eu vou ter que considerar a possibilidade do suicídio. Como ele vai dizer, não tem para que considerar isso. Na subida com a pedra, e aí recorrendo ao mito, eu não vou encontrar um sentido lá em cima, nem vou encontrar alguém embaixo que revogue a missão de subir com a pedra. O sentido é algo que justifique o meu esforço e continuar subindo mesmo sabendo que é um trabalho que não contém em si mesmo um significado profundo. E aí, se a gente transpõe jogando para a vida, isso aqui vai ser uma coisa muito grave, né? Porque é mais ou menos assim, uma vez que a minha existência não tem um sentido a priori, não tem um sentido de princípio, então cabe a mim encontrar no tempo que eu tenho um significado profundo para continuar vivo. Mas mesmo sabendo que esse significado profundo para continuar vivo vai me levar ao mesmo local de sempre, né? A morte está ali em algum lugar esperando. Eu espero que seja bem longe, que demore muito, mas pode não ser. Inclusive ele vai falar sobre a morte em alguns textos, aí fala que é uma ironia, né? A morte é absurda num acidente de carro, tal, que é justamente a morte dele, né? Alguns anos depois. Mas o que seria a morte absurda? Porque não está sendo considerado nenhum plano que a pessoa tenha feito. Se você conseguiu se despedir de alguém, não. A vida é só o presente, né? Passado não, nada se resolve. Futuro, eu só tenho futuro se eu for fiel ao presente. Então, no fim das contas, eu só tenho esse presente aqui. Então, é nesse presente que a gente constrói o sentido, né? É uma filosofia pesada, né? Sobretudo porque ela faz uma opção muito drástica, que é
a de abrir mão de referências metafísicas e qualquer crença, né? Então é a vida pela vida, né? Vamos dizer assim. É interessante que, como ele faz algumas referências ao Kierkegaard, né? A gente já pode perceber esse tipo de filosofia, exatamente porque o Kierkegaard vai estabelecer uma crítica contundente ao Hegel, né? Isso. Quando diz, e a tradição filosófica como um todo, quando vai dizer que aquilo que é mais, digamos assim, significativo para o Kierkegaard, né? O que é primordial, foi sempre deixado de lado ao longo da história do pensamento ocidental, né? Que é a vida não entendida no sentido genérico, mas a vida como eu a vivo, né? Essa experiência, vou chamar aqui de existencial, né? Com a vida, é isso que está em primeiro plano, e a questão filosófica por excelência, como diz o Camus, é exatamente essa. Tem uma afirmação do Camus aqui no texto que eu tenho, acho que é de outra, não sei se é da mesma edição, acho que é de outra. Sim, é de outra. Isso é da Record. Na página 36 ele diz assim, achei bem interessante isso, até grifei, e está todo riscado. A partir do momento em que é reconhecido o absurdo, é uma paixão a mais dilacerante de todas. Eu acho isso assim, bastante interessante, né? E eu acho que dá para ligar com isso que você acaba de colocar, uma certa renúncia à metafísica e uma certa renúncia também a uma crença que de algum modo está entrelaçado também à metafísica, e por isso na expressão absurda é sempre lida por nós como algo absurdo, absurdo no sentido de que seria algo que merecia uma espécie de repulsa, quando na verdade o Camus vai dizer que quando ele é reconhecido, como você colocou aí, ele se torna a maior de todas as paixões e a paixão mais dilacerante. Eu penso que o Camus traz uma importante provocação, tanto para a época dele como para a nossa época de hoje, não é? Me parece que diante de e aí a gente pode discutir também, você pode fazer uma leitura crítica, mas parece que diante de uma espécie de constatação que vai se evidenciando meio que pelo avesso, né? Dessa falta de sentido, quando eu digo que vai se evidenciando pelo avesso, que me parece que as pessoas cada vez mais falam, postam e fazem menção a uma espécie de uma insistência num sentido que já está dado, e por causa desse sentido que está dado, você não deve desistir, digamos assim, dos seus sonhos, e muito menos desistir da vida, digamos assim, né? Quase que também numa espécie de renúncia à possibilidade de uma reflexão sobre o próprio suicídio, nesse sentido que eu digo que o Camus é extremamente atual, né, esse texto. E quando eu digo em algo se constata pelo seu avesso, é que essa insistência em dizer desse sentido prévio parece ser exatamente a denúncia da constatação dessa falta de sentido. Por que é que eu preciso insistir tanto nisso? Se esse sentido já fosse dado, ele seria como que natural, né? Seria desnecessário, como é desnecessário, por exemplo, eu refletir sobre ar que eu respiro, a não ser numa situação de falta de ar, a não ser numa situação como essa de pandemia. Então é nesse sentido que eu digo que essa ausência, ela se revela pelo seu avesso, de alguma maneira. Não sei se estou me fazendo entender, Dalmo. E aí, essa constatação dessa ausência, né, de um sentido, por isso que essa insistência em falar tanto desse sentido, e aí é meio que um mergulho num certo drama
que eu ainda não chamaria de absurdo no sentido que Camus coloca, porque para Camus o absurdo ele aparece quando nós tomamos consciência do que isso Isso. é. Então, nesse sentido, o absurdo em alguma medida, uma coisa libertadora, embora existam desafios enormes pela frente quando isso se constata. Porque constatar pelo absurdo que esse sentido prévio não existe, ou que não está dado, né? Ou que nós experimentamos um sentido que já foi posto por outros e por isso tentamos adequar a nossa existência a esse sentido criado, né? Que também foi criado, é por isso que não está dado, não está posto, não é prévio, porque nós podemos pensar num prévio cronológico, mas não existiria, por causa da crítica de Camus à metafísica, um prévio ontológico. Quando eu digo Isso. cronológico, é porque nós nascemos no mundo com uma cosmovisão, com uma determinada moral, com determinados tipos de crenças, né, em que acreditamos que esse seja o sentido. E aí, o esforço de adequar a existência a esses sentidos parece que na cultura atual, no mundo contemporâneo, que é o mundo que o Camus tá lendo, ele não mais se harmoniza. Então a gente vê que tem alguma coisa que destoa, né? E por isso essa inquietação, e por isso o que eu estou chamando de drama, que não é ainda o absurdo de Camus. Porque o absurdo para Camus é quando eu tomo consciência de que tudo isso aqui não é algo de caráter cronológico, é algo construído. Então, se é construído por outros, por que não pode ser construído por mim, esse sentido dentro desse limite? Mas você traz uma coisa muito interessante, eu acho que talvez seja por causa da experiência também com a clínica, que é talvez esse desprover-se desse sentido prévio pode levar exatamente a uma situação de uma espécie de algo que beira o desespero, porque é preciso sempre se apegar a algo, né? E me parece que a partir do Camus, talvez por isso que você colocou no início, você fez menção a isso, de uma filosofia que pode nos auxiliar numa dimensão mais terapêutica, é que o fato de não existir um sentido prévio do ponto de vista ontológico, estamos numa linguagem aqui mais filosófica, não tira em nenhum momento a possibilidade de se encontrar, como você colocou, mas eu tenho certeza que não colocou encontrar como algo que está lá e a gente vai à procura, mas encontrar no sentido que somos nós mesmos, né, que de alguma forma elaboramos, né, a ideia de criar está muito ligada a isso também, por exemplo, no mundo da arte, né, e aí talvez que a arte pode também nos ensinar muito em relação à questão da vida, mas eu acho que está aí exatamente uma espécie, digamos assim, de saída, não de saída, vai ser estranho o que eu vou dizer agora, não de saída para fora, para fora, digamos assim, para o além, né, da transcendência, mas uma espécie de saída para dentro mesmo desse absurdo. É porque nessa filosofia, quando eu constato o absurdo, eu vou começar usando uma metáfora que o Camus utiliza. Ele vai falar do absurdo e usa uma metáfora, né? Uma imagem ali. Ele diz assim, o desacordo entre o ator e o palco é o que eu estou chamando de absurdo. É o que eu estou chamando de absurdo, é isso aqui. Mas vamos supor que o que é o ator? O ator está interpretando, né? Então alguém me dá um texto, eu vou viver aquele texto. Então, se eu aprofundar essa imagem que o Camus me deu, o sentido prévio seria o texto. Tome isso aqui, que a sua vida é essa. Vive isso aqui, ó, pronto. Você vai chegar aqui. E se não tiver texto nenhum? Pronto. É como se fosse assim, se não tiver texto nenhum, a responsabilidade é do ator. Então, a filosofia do absurdo, ou o absurdismo do Camus, que eu acho que é melhor chamar assim, o absurdismo do Camus é como se fosse assim, olha, uma vez que eu tiro
que eu tiro não, uma vez que eu reconheço que não existe um sentido, não existe uma moldura para a vida, eu vejo a minha vida como ela de fato pode ser. Então, assim, pode ser em que sentido? Depende do que eu escolher fazer. E somente aqui é que o Camus introduz o tema da liberdade, né? Então, aqui ele tem uma... É por isso que ele insiste tanto. Não dá para dizer que eu estou fazendo existencialismo, né? A liberdade, ela é posterior à consciência do absurdo. E depois da consciência do absurdo e assumindo a liberdade de ser quem eu sou, é que o Camus vai dizer, bom, a revolta. Pronto, vamos à revolta. Então veja que a liberdade é um ponto que conecta a consciência do absurdo e a necessária revolta perante a vida e o mundo, né? E é bom dizer que a revolta não tem nada a ver com violência, né? A revolta parece mais com um tipo de resistência, né? Você está dizendo para mim que a morte está me esperando ali, eu sei, mas eu vou viver afrontando essa morte. E o que é afrontar a morte? Viver cada dia como se ele fosse toda a vida, né? Então é nesse sentido aqui que a minha liberdade vai ter um outro significado muito discutível quando a gente coloca a filosofia do Sartre aqui, nesse mesmo campo aqui de discussão. Então, se eu percebo, eu tomo uma consciência do absurdo que é a existência, eu tenho a minha vida totalmente a meu dispor. Não vai existir uma interferência. Podem existir interferências, inclusive o Camus fala sobre elas. Por exemplo, cenários de guerra, a miséria do país de onde eu vim. Fui colocado entre a miséria e o sol, no meio do caminho entre a miséria e o sol. Essas coisas geram interferências, né? Mas, assim, não existe uma coisa natural que interfira, tipo uma vontade suprema que me leve certamente àquele ponto. Não, o caminho sou eu que estou fazendo aqui. Quando a gente vê essa fala sua, foi muito, muito enriquecedora, porque, assim, a insistência no sentido, né? A insistência no sentido, olha, tem isso aqui, chega aqui, você tem tudo isso aqui. Eu sempre vejo que a insistência no sentido, como o senhor falou, comprova que não é natural, porque se fosse não precisaria insistência. E ao mesmo tempo é uma constatação do absurdo, porque tem que ter alguém dizendo para mim qual é o sentido, porque eu não vejo nada. E constatar o absurdo é libertador porque abre espaço para a liberdade que você pode ter. Quando a gente chega na clínica, um cenário de depressão, por exemplo, quando a gente fala sobre depressão na clínica e tenta olhar a partir do Camus, do absurdismo do Camus, o que é a depressão? É justamente esse desacordo entre, vamos dizer, usar que nem ele, né? O autor e o cenário, o ator e o cenário. Você tá desconectado da sua própria vida ali. Como é que eu faço essa reconexão? Eu não consigo fazer essa reconexão recorrendo a outra coisa que não seja a própria vida da pessoa. Então, é aqui que está uma possibilidade de aplicação dessa filosofia na clínica, né? É a sua história de vida que vai mostrar por que você adoeceu e como é que você vai sair daqui. E aí tem diálogos até com... É interessante, né? Camus e Jung nunca se encontraram, né? Nunca se encontraram, mas a gente promove o encontro. Quando o Jung vai dizer, olha, aquilo que você não tomar consciência vira destino. Então parece que eu não poderia lutar contra um destino. E essa filosofia aplicada à clínica, ela seria um instrumento na tentativa de promover esse alcance de consciência, né? A consciência da pessoa com a sua própria história de vida. Então é extremamente libertador, apesar de ser profundamente doloroso, né? Porque você observar... o Camus fala até isso no livro, né? Ele diz assim, a hostilidade do mundo sempre foi essa, mas a gente terminou camuflando, a gente criou desenhos assim que definiram o mundo, a gente reinterpretou o mundo, mas no momento que a pessoa olha e diz, espera aí, não é isso, o mundo é desse jeito aqui, isso causa um espanto, ensurdece a alma, né? Na verdade, assim, quando você percebe que não tem uma obrigatoriedade de sentido, a não ser aquele que você mesmo dê. Então veja que a própria vida do Camus, ele está ali, ele nasceu em 1913,
perdeu o pai ali um ano depois, o pai morre na guerra, depois tem uma vida profundamente difícil, né? Inclusive ele usa essa expressão: eu fui colocado no meio caminho entre o sol e a miséria. O sol se referindo à beleza natural, né, do seu país, e a miséria é a condição de vida mesmo, assim. Tem um texto do Camus sobre quando ele ganha o Nobel da Paz, que ele faz uma menção, Nobel da Paz não, de literatura, não chegou a ganhar o da Paz não, ganhou de literatura, que ele faz uma menção a um professor que garantiu que ele conseguisse estudar, né? Então, isso implica na vida, porque tem um outro texto que ele diz que é sempre uma mão humana que socorre outro humano, né? Apesar de toda a miséria, é sempre a mão de outra pessoa que se estende. Nesse sentido, uma das implicações dessa filosofia é a sua moralidade, né? Porque, inclusive, tem um texto irônico e discutido na Peste, a gente já falou dele em outra live, né? Qual o seu grande desafio, doutor? Meu grande desafio é me tornar santo. Ah, mas como é que você vai ser santo se você não acredita em Deus? Aí ele, aí que está o desafio. Como é que eu vou conseguir ser um santo sem Deus, né? Por trás de toda a ironia, mas tem uma moralidade profunda, né? Ou seja, vivenciar e externar uma bondade que não tem nenhum tipo de recompensa. É a bondade pela bondade, né? Então tem uma moralidade que talvez seja um dos pontos mais atuais dessa perspectiva aqui em filosofia. É por aí. Muito bom o caminho, né? Muito provocador. Camus é engraçado às vezes, né? Porque a impressão que dá é que é aquela pessoa que a gente senta para tomar café, né? Vai escutar ele falando ali É, sobre. É uma leitura que é muito acessível, né? Não tem muita exatamente. firula, muita É. firula, assim, vai Esses são os direto. grandes, né? Os grandes pensadores, escritores são esses que conseguem, numa linguagem acessível, nos convidar a uma reflexão sobre questões tão profundas, né? Abri Uhum, aqui por acaso, na página 113 da minha versão: criar é também uhum, dar forma ao destino. O que resta é um destino cuja única saída é fatal. À margem dessa uhum, fatalidade única da morte, tudo, alegria ou felicidade, é liberdade, né? Isso que você estava uhum, colocando aí, né? Quer dizer, é uma filosofia que, a princípio, uma leitura, digamos assim, mais superficial, parece exatamente, se a gente olha para o Sísifo, né? Parece ser exatamente alguém desprovido, né, ao máximo do mínimo de liberdade, quando isso. o Camus vai tentar nos mostrar exatamente que, quando se toma consciência desse absurdo ou desses limites, é que se abre espaço exatamente para uma liberdade. Na verdade, enquanto não se tem essa consciência, é que você realmente não é livre. Uhum. E aí, essa questão da consciência e da liberdade faz com que o Camus faça uma crítica muito, muito pertinente, porque ele vai. Inclusive, essa crítica tem uma influência do. É claro que ele não vai mencionar diretamente, mas daqueles diálogos ali da Paris, onde ele convive, né? Todo mundo ali influenciado pelo pensamento de esquerda, então o Uhum. Camus vai fazer uma crítica também a essa rotina capitalista, né? Quando ele vai dizer que a vida está sendo vivida dessa forma, né? Você acorda todo dia no mesmo horário, pega o bonde, ele usa essa expressão, depois faz o seu trabalho direitinho, volta para casa, pega o bonde para voltar para casa na mesma hora, chega em casa, você janta, namora se tiver esposa, e isso aí é um acréscimo meu, né? E depois você vai dormir para fazer a mesma coisa, né? Vai dormir para fazer a mesma coisa. E aí, quando chegar sexta-feira, a gente vê aqui nas redes sociais da gente, né? Todo mundo ali, sextou, né? Sextou. Aí eu lembro muito do Camus, porque é como se fosse assim: você vive na expectativa da sexta-feira, né? Ele chama isso de vida maquinal, né? O que é a vida maquinal? É uma vida repetitiva, sem nenhum tipo de consciência, né? A não consciência faz com que você sinta o absurdo, mas não reflita sobre ele, não tome a consciência, né? Você acha estranho uma vida que você segue o ciclo, mas
Graças a Deus terminou a minha semana, sextou, aí depois o que é que você faz na sexta-feira? Não, você sai, você bebe, vai para a praia, bebe, tem que estar sempre se desconectando, né, da realidade. Por quê? Porque quando chega o domingo de noite você já está amargurado, porque na segunda começa tudo. Aí, essa amargura, né, esse estar amargurado é um sentimento de absurdo. Mas a gente nunca para refletir sobre isso, né? Então a gente segue o ciclo maquinal. E aí a gente faz um adendo, porque a pandemia trouxe de volta a peste, né? A peste do Camus foi mais lida agora do que antes, né? Aquele tempo todinho Aham. da escrita da peste não foi tão lido quanto foi agora nesses 2 anos de pandemia. Trouxe a peste, mas a gente reflete sobre a peste, mas traz muito sobre a quebra dessa vida maquinal, né? Porque quando essa rotina se esgotou e ali no começo da pandemia todo mundo teve que ficar em casa, aquilo foi absurdo para muita gente, né? Porque finalmente você teve a oportunidade de contemplar o vazio que era a sua vida. Até que muita gente buscou terapia ali, muita gente não buscou, mas se amargurou e manteve essa amargura. Mas essa pandemia trouxe a constatação de como esse arranjo de vida que a gente tem, ele é falido. Como ele nos esconde das possibilidades e como ele nos prende no que o autor chama de vida maquinal, né? Aquela música de Belchior, fazendo um parêntese para lhe entregar a palavra, né? Aquela música de Belchior, Sujeito de Sorte, né? Ano passado eu morri, esse ano eu não morro. Essa música faz sucesso na virada ali, 2020 para 2021. Sim, que sorte é essa, né? Que sorte é essa? Eu acho que se Belchior tivesse aqui, ele tinha criticado o uso da música dele nesse cenário que ainda é pandêmico, né? Uhum. E eu acho que se o Camus tivesse aqui e visse o sucesso da peste, ele ia dizer, vocês precisavam ler outra coisa, né? E aí ia propor certamente o mito de Sísifo, sobretudo porque quando termina, vem a luta, ameniza a pandemia, a gente quer voltar pro como é? O novo normal. Mas o novo normal é a vida velha de sempre, né? Então, de volta à vida maquinal, que foi o que nos trouxe aqui. Então, são implicações dessa leitura um pouco mais adiante, né? E aí, para voltar para o texto e ele entregar a palavra, Camus faz um elogio ao Kierkegaard, né? Ele faz um elogio bem interessante porque ele diz, olha, o Kierkegaard, ele é um filósofo que não só tomou consciência do absurdo, mas ele viu o absurdo, né? E essa questão de ver o absurdo coloca ele numa situação de privilégio, né? Mas, ao mesmo tempo, na hora de dar uma resposta fechada para dizer assim, agora sim eu tenho uma resposta, o Kierkegaard propõe a evasão, né? É o suicídio filosófico que o Camus chama, né? É bem Aham. interessante, porque aqui abre espaço para outra coisa, e eu prometo que eu lhe entrego a palavra aí. O Camus, ele fala assim, a gente pode até interpretar assim, né? A gente não quer falar sobre suicídio, e de fato o Camus falando, e a gente concorda com ele, o suicídio não é a resposta, né? Aqui a gente concorda. Mas embora a gente faça isso, a gente, de uma certa maneira, vai aniquilando a vida e vai promovendo outras formas de suicídio também, né? E aí ele menciona isso que é chamado de suicídio filosófico. E aqui eu acho que é um ponto bem interessante dessa filosofia e da proposta do Camus, porque é uma privação da vida também, o suicídio filosófico. E aí ele puxa o Kierkegaard, né? E eu lhe entrego aí a bomba deixada de novo pelo Camus. Hoje é o dia de deixar a bomba na sua mão aí. É. Acho que essa constatação de ler e de perceber e de afirmar que o Kierkegaard, né, chegou a constatar, a contemplar, a perceber, a abrir os olhos sobre o absurdo que é a vida,
se dá exatamente pelo fato de o Kierkegaard ser um filósofo de ruptura, né, em relação à metafísica, ao iluminismo, ao racionalismo, ao próprio idealismo alemão, não é? Talvez o primeiro a colocar essa questão da vida, não é, como sendo primordial para a reflexão filosófica. Não o primeiro, não é? Porque se a gente pegar ali um pouco a filosofia estoica, tem muito disso, né? Mas pelo menos no mundo moderno, mais próximo de nós, foi o filósofo que fez isso. Mas ao mesmo tempo, na hora da decisão, né, é o salto, e o Camus também vai falar desse salto, né? Desse salto, mas é como se, para ele, na crítica que ele faz ao Kierkegaard, ele saltou, né? Voltou para o lugar de sempre, digamos assim. E eu estava pensando aqui, refletindo, quando você estava falando dessa questão dessa máquina, né, esse nome máquina, eu poderia ler como uma espécie de ativismo, né, em que, digamos, o mundo capitalista, o sistema atual nos sugere, nos propõe, né, dar conta de tanta coisa ao mesmo tempo, né, sobretudo nesse mundo do trabalho, a correria cada vez maior, e isso, digamos assim, é exatamente o que vai camuflar, né, esse absurdo. É uma espécie de fuga do próprio absurdo, assim como foi a fuga, de alguma maneira, do Kierkegaard, segundo a crítica do Camus. Eu acho que a menção à pandemia, ela também ela é fundamental, né, porque eu acho que quando a gente traz essa proposta, né, dessas lives mensais, assim, sobre uma chave de leitura para um determinado livro, é uma maneira, obviamente, de apresentar um autor, de apresentar um texto, de suscitar nas pessoas, né, talvez o desejo de uma leitura mais filosófica de determinado autor, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a nossa intenção, talvez não tão explícita assim, é de ler um pouco o tempo presente, né, de ler a própria vida, de compreender a própria vida. Então, me parece que a pandemia, a partir dos exemplos que você usou aí, que as coisas meio que param, né? E aí vem essa sensação, talvez por causa dessa sensação de estranhamento, né? Digamos assim, essa corrida, né, de tantas pessoas para a questão da terapia, né? Acho que todo mundo tem que correr para a terapia, mas não só por causa dessa pandemia, por outras razões, por outros motivos, mas estamos analisando esse motivo aqui, que parece ser exatamente o sentimento provocado, não é, por esse lidar, por esse estar de frente, digamos assim, com aquilo que é mais próprio do homem, que seria exatamente esse absurdo. Então, me parece que o absurdo hoje é exatamente pensar uma vida fora, né, desse sistema, desse ativismo em que todo mundo tem que ser empreendedor de si mesmo, todo mundo tem que empreender o máximo de esforço. Então, isso parece ser o normal ou o novo normal. E isso me parece ser exatamente algo que nós poderíamos dizer, lendo hoje, que seria uma espécie de fuga desse confronto, né, com o próprio absurdo. É por isso que fora disso as pessoas adoecem tanto, né? Talvez de uma doença menos profunda, né, do que a doença que é exatamente essa fuga em relação a esse absurdo, em relação a esse estranhamento. E eu acho que essa perspectiva do Camus, quando chama a atenção para esse absurdo, né, que se revela, eu acho, de forma reversa nessa tentativa da gente preencher sempre a semana, mas sempre numa expectativa de uma esperança, de uma sexta-feira, como se a sexta-feira fosse um tempo fora do tempo, digamos assim, né? Mas a gente vai voltar, porque a pedra vai rolar mais uma vez. Mas eu acho que, nesse sentido, a filosofia do Camus é exatamente
libertadora, e é nesse sentido que talvez ela seja um não a esse suicídio, não só no sentido mais pontual, né? Porque seria uma espécie de antecipação da morte, você colocou de forma muito clara aí, né? Se existe a certeza da morte, mas enquanto ela não chega, eu posso lutar contra ela, afirmando exatamente a grandeza e a beleza da vida. Mas quando eu digo que essa filosofia do absurdo ela é libertadora, é porque esse estranhamento, não é, com o qual nós deveríamos nos confrontar, para que ele não fosse tão estranho assim, é exatamente o que nos mostra que existem possibilidades outras de experimentar a existência, e não só essa, né, de uma vida puramente maquinal, de um ativismo, né, que parece cair exatamente naquilo que o Camus critica. Parece que é esse mundo que nós vivemos como vivemos que dá sentido à nossa vida, né? É por isso tantas postagens aí nas redes sociais que você luta, que você vence, né? Você alcança o seu objetivo, você é autor da sua própria existência, né? Quando, na verdade, como diz o Camus, nesse mundo as pessoas não passam de atores, de atrizes, né? Cujo texto prévio é dado exatamente pelo sistema, né? Exatamente essa ruptura, né? Entre o cenário e o ator, que ele usa exatamente como metáfora para dizer que há essa ruptura, né? Entre a nossa vida, né? Entre aquilo que está aí e aquilo que foi pensado por outros em um eventual futuro, né? E talvez esse elemento que dilacera, né? Ou que inquieta, ou que impossibilita encontrar uma certa resposta, porque parece que tudo está desconectado, né? Essa vida, na sua absurdidade, parece estar desconectada, né, com aquilo que me colocaram como sendo o sentido da vida, né? Se a vida tem esse sentido prévio, não é? Por que tanta angústia? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que tanta necessidade de uma espécie de felicidade editada? Então, tem algo que destoa aí, né? Como destoa também de uma espécie de futuro, que seria uma espécie de fuga. E parece que o Camus está dizendo, ó, a vida é essa, é esse momento, é esse instante. Até porque, se a gente for analisar bem a vida, nós estamos sempre no presente, né? Ou seja, eu tô sempre, a minha vida é sempre o presente, né? Eu estou sempre onde eu estou, até quando eu não estiver mais. Então, enquanto eu estou, que eu possa vivê-la da forma mais intensa, né? E eu acho que nesse sentido tem uma aproximação também com o Nietzsche. Sim, sim. Tem um elogio ao Kierkegaard, né? Porque ele é o cara, é um dos caras que conseguem visualizar a realidade do absurdo. E a crítica é porque ele propõe, na hora de propor uma saída, ele propõe o salto, né? Que o Camus chama de negação redentora, né? Toda Sim, negação redentora. Aí ele faz uma crítica que é bem interessante, e a gente tem que ter um cuidado, porque falar de negação redentora e criticar esse salto não se resume ao âmbito da fé. Não é só uma teologia que propõe esse salto, mas uma filosofia também pode propor, né? Então, tanto sim, pode ser um embaraço proposto pela metafísica, pela fé, mas também pela própria tentativa de racionalizar, né? Então, sim, também é um ponto bem interessante, porque ele abre com isso também, né? Não só uma crítica religiosa, vamos dizer assim, mas também a próprios esquemas filosóficos também que propõem esse salto. E uma crítica também é: você salta, mas o obstáculo não deixa de existir, né? Ele está sempre ali, quando na verdade você deveria confrontar o obstáculo. E aí, feito o confronto, consciência do absurdo, aí entra o que ele vai chamar de liberdade absurda. E não existiria também uma liberdade em absoluto, né? Essa liberdade ela está condicionada por essa dinâmica de
de absurdo, de consciência do absurdo, como a gente já falou. E aí, falando sobre liberdade, ele traz novamente o tema do suicídio, né? Se num primeiro momento ele aborda a partir da ótica do absurdo, agora ele aborda sobre a ótica da liberdade, né? E ele diz que já tem uma solução dada, num primeiro momento a gente já viu uma solução dada, mas agora o problema se inverte, e aí é que está, né? Anteriormente tratava-se de saber se a vida deveria ter um sentido para ser vivida. Agora, ao contrário, tomar consciência de que ela será melhor vivida quanto menos sentido tiver. Então tem uma inversão bem interessante aqui da lógica, né? Isso aqui vai casar muito com o que o senhor já vinha falando, né? Porque eu tenho que ter um sentido para viver. E o Camus vai dizer que isso aqui é um fator que causa justamente uma cisão, né? É o que causa essa dificuldade relacional entre o homem e sua própria vida. Na verdade, viver uma experiência, um destino, é aceitá-lo plenamente, né? Ele conclui esse ponto dizendo isso. E quando fala de aceitar plenamente, é porque é a negação de qualquer fuga. E negar qualquer fuga bom, a certeza que eu tenho de fato é que o desfecho de tudo aí é um negócio meio Heidegger, né? Um negócio fica meio Heidegger, porque assim, o Sim. desfecho de tudo vai ser a morte, né? Então a minha liberdade que encontra esse limite, mas que confronta essa realidade chamada de absurdo. E aí essa liberdade que confronta o absurdo é o que para o Camus vai ser a base da revolta, né? A revolta que é necessária e o único posicionamento possível frente à vida, segundo ele, né? E a gente concorda também. Começa discutindo sobre o suicídio, coloca o suicídio em margem com o absurdo, e depois que se constata que o suicídio não é uma resposta, eu preciso de uma resposta, né? E a resposta é a liberdade que vai me condicionar a essa revolta, né? Então, a liberdade frente à vida que vai alimentar a revolta. Mas a revolta não foge do obstáculo. E o obstáculo por mais que eu me esforce, por mais que eu lute, tem a morte ali no trajeto. E a pior parte da morte não sei quando vai ser, né? Então pode ser, espero que seja longe, mas pode ser daqui a meia hora. Então, como eu não tenho certeza sobre isso, então é viver. Aí aqui a gente vê um eco de uma filosofia muito antiga, né? Porque a gente vê muito do estoicismo nessa dinâmica de entendimento sobre o que seria a melhor forma de reagir frente à constatação do absurdo, né? Tem um diálogo bem interessante aqui com a filosofia estoica. Outros fatores também vão aparecer como diálogo, porque a superioridade do mundo em relação ao homem também é uma dinâmica estoica, né? Também tem essa pretensão de diálogo com o estoicismo. E um cuidado para não saltar, né? Um cuidado para não saltar, porque a revolta em momento algum abdica da certeza de que tudo se encerra com a morte, né? Então, já que não tem como fugir da morte, mas eu tenho que viver, né? Tenho um dever com a vida. Então, isso aqui é o que o Camus vai chamar de liberdade absurda e que vai alimentar a revolta como posição filosófica, né? E aí, é como o senhor falou, depois vem o homem revoltado e eu queria trazer, já que o tempo está avançando e a gente só tem um tempo, como diz o meu campo é o tempo, né? Como ele mesmo citando Goethe. Eu queria trazer de volta o mito de Sísifo em si, porque o Camus, a gente fez um caminho aqui bem interessante, a gente começou pelo mito, mas o Camus deixou o mito para o final, né? O título do livro é O Mito de Sísifo e o mito está no final, né? Está lá no final. Essa constatação do Sísifo e uma coisa que sempre chama a atenção essa frase enigmática do final, né? Quer dizer, enigmática nem tanto mais, né? Mas assim, é preciso imaginar Sísifo feliz. Eu queria comentar um pouquinho, ele entrega a palavra, né? Porque
Não por acaso, dentre os mitos, o mito de Sísifo, né? Primeiro que o Camus aqui se inscreve numa tradição filosófica que tenta trazer os mitos de volta, né? E aqui já é uma crítica ao iluminismo também. Na verdade, uma crítica a boa parte da tradição filosófica, né? Mas situando ele mais próximo ali do iluminismo. O Nietzsche também trabalha com mitos, né? Apolo e Dionísio. O próprio Freud traz os mitos para cá. Gilles Deleuze e Félix Guattari, os pensadores de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, eles trazem um mito. Então, o Camus se enquadra aqui um pouco nessa perspectiva de revitalização dos mitos e de diálogo a partir deles, né? Isso é um ponto interessante. Mas, dentre os mitos, trazer o mito de Sísifo, porque tem uma certa crueldade uma crueldade e até um sadismo, né, dos deuses que condenam o Sísifo. Isso aqui tem muito a ver com uma perspectiva do Camus, né? Isso é um assunto a ser discutido, o lugar de Deus na filosofia de Camus, isso é uma coisa a ser discutida, mas pelo mito de Sísifo que ele traz, ele já destaca essa questão de uma certa crueldade, né? Porque a condenação, ela é brutal, né? Você está condenado a subir, ver descer, subir, e isso até quando, né? Isso até quando? E aí, colocar Sísifo como imaginar Sísifo feliz, imaginar uma pessoa feliz, na leitura que eu faço é no sentido de que mesmo em meio à precariedade e muitas vezes a expressões que contrariam aquilo que a gente acredita e constrói, imaginar um sentido para a subida. Imaginar o Sísifo feliz apesar da condenação, né? E aqui tem um eco de um texto do Camus também, Calígula, né? Uma peça que ele escreve. O Camus faz o Calígula dizer uma coisa bem brutal, né? A vida é assim, né? Os homens morrem e não alcançam felicidade, né? Tem essa dinâmica. Você morre, tá na história, mas não alcança felicidade. Então parece que é uma condenação. Embora a gente precisasse discutir muito sobre o significado disso, mas imaginar Sísifo feliz uma razão que conceda sentido ao próprio morrer, né? Não só ao viver, mas sentido também ao morrer, né? A convicção de que você está morrendo por uma coisa que concede sentido. Então são pequenos botes nesse mar absurdo que é a vida, né? Na verdade seria mais ou menos essa leitura que eu faço. Apesar de não contar com ninguém, não contar com nada, mas a sua própria força para conceder um sentido de felicidade, né? Não morrer infeliz. Mais ou menos essa. E aí é bem atual, né? Porque a gente vê a ditadura da felicidade no nosso mundo, todo mundo tem que ser feliz, mas o Camus fala de um outro formato de felicidade, né? A felicidade que afronta a própria dureza e crueldade que muitas vezes a gente encontra na própria vida. Essa última leitura do mito, né? Com base em tudo que foi falado. Uhum. Eu estava pensando aqui, isso aí já seria uma outra discussão, que parte do próprio Camus, não só nesse texto, mas em outros. E talvez a palavra sentido, como ela comumente é usada, ela porte consigo uma espécie de armadilha. De armadilha, né? No sentido de que uma reflexão filosófica ela precisa discutir, né, o sentido da palavra sentido, né, antes de pura e simplesmente tomá-lo como algo que é dado, que está posto e que já é completo, né? A primeira coisa seria essa. Eu acho que quando o Camus de alguma forma coloca o Sísifo sobre a montanha, significa uma espécie de olhar a partir de uma perspectiva em que é possível enxergar, né? Esse absurdo e enxergar que
o sentido ele só é possível dentro do processo, ou dentro do tempo, dentro desse movimento de luta, mesmo que seja uma luta que nos dê a certeza de que ela é inglória, porque o que nos espera é uma espécie de derrota. E é nesse sentido que o Camus, ele provoca, e eu acho que há uma necessidade de uma retomada, não é, dessa filosofia, porque o discurso mais corrente, né, inclusive discursos que de alguma forma se ligam de alguma maneira, redundante aqui, mas a perspectiva que ele critica, não que critica, mas que ele diz que não vai aparecer nesse livro, que é tanto a perspectiva metafísica, mas muito mais, digamos assim, a perspectiva religiosa, né, ou um certo, digamos assim, que paira, né, na atualidade, né, basta pensar na figura do coaching, né, que a luta ela tem sempre em vista uma vitória que será certa, dependendo de como nós consigamos manejar os instrumentos desta luta, né? E os coachings, digamos assim, eles nos manejam, né, para que a gente maneje de tal maneira esses elementos que nos daria uma espécie de felicidade, mas na verdade uma felicidade, segundo a perspectiva de Camus, que seja projetada para uma realidade que você não experimenta essa felicidade, ela não pode ser felicidade. A felicidade só pode ser felicidade se ela é experimentada no aqui e no agora, né? No instante que nós temos. E o instante que nós temos é o instante de consciência que o Sísifo tem ao descer a montanha para fazer o que ele sempre faz, né? Ou o instante de esforço para, com todas as forças, né, retomar a luta de empurrar aquela pedra mais uma vez para cima. E assim, eu acho que o próprio Camus, eu acho que praticamente eu vou ler aqui para a gente encerrar, antes da frase que você leu, que é a final, mas seria a penúltima, né? Você leu a última, é preciso imaginar Sísifo feliz, mas ele diz uma coisa aqui que para mim é até assim, algo que eu sempre penso com muito carinho: a própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem, né? Então, eu acho que sim, o que dá sentido dentro dessa perspectiva do absurdismo é muito mais a luta do que o resultado da luta, né? Porque talvez pensar muito sobre o resultado da luta, que é fatal, já nos angustie de forma antecipada, e pensar numa vitória seria continuar mergulhando numa espécie de ilusão, né? Então, o aqui e o agora, é a luta, né, que dá sentido, ou é nela que nós encontramos algum sentido. Eu acho isso fantástico. A Isso enche o coração. Isso enche o coração. É algo mais ou menos assim, né? Eu tenho que ter consciência de que o desfecho é esse. O desfecho não é favorável ao homem, mas até que chegue lá, tudo me pertence, né? Tudo me pertence. Tem uma frase desse livro que esse livro tá meu carinho por esse autor se deve a várias coisas e sobretudo por ele ter me trazido para o jogo. Quando eu digo trazer para o jogo, foi abrir os olhos para ver que tem sempre, a vida sempre tem possibilidades, né? Quando eu tava para deixar os mistérios, essa foi uma frase, né? Eu vou ler agora, né? Toda alegria silenciosa de Sísifo consiste nisso. Seu destino lhe pertence. A rocha é a sua casa. Da mesma forma, o homem absurdo manda todos os ídolos se calarem enquanto ele contempla o seu tormento. Enquanto o universo repentinamente recupera o seu silêncio, erguem-se as milhares de vozes maravilhadas da Terra. Esse trecho
não tem ídolos para lhe consolar no sofrimento, você só tem a rocha, mas ter a rocha é ser dono do seu próprio destino, né? Assumir isso mostra que enquanto o universo silencia, você escuta as vozes que estão aqui maravilhadas na Terra, né? Então é esse reencontro que é fundamental e faz desse autor um amigo, né? A gente começa a tratar como um amigo, né? Como se fosse de fato Exato. alguém que convive. Professor Maurício, eu acredito que a gente cumpriu o propósito, né? Lembrando que tem a filosofia do Camus, ela se articula em absurdo e revolta. Não deu tempo ele falar sobre a terceira linha, que seria sobre o amor, né? Estava começando a esboçar uma perspectiva sobre o amor, mas aí a morte absurda o encontrou, né? Quando ele fala de morte absurda, ele cita acidente de carro e é justamente a dele. Ele morre num acidente de carro. Então ficou essa linha em aberto sobre o amor. Revolta e absurda. E o livro base o livro que a gente usou hoje, né? O Mito de Sísifo, ele é a porta de entrada para essa filosofia absurdista. E aí, para quem quiser também depois, O Homem Revoltado é a porta de entrada para a filosofia da revolta desse autor, né? Então fica aí como indicação de leitura, sempre uma boa leitura. Professor Maurício, para mim é sempre uma honra, porque eu sempre saio mais rico desses momentos que a gente se encontra aqui. Um livro importante, uma conversa com alguém que a gente além de ter o respeito acadêmico, tem uma amizade. Então, eu fico muito feliz de poder contar sempre com o senhor nesse momento. E a todos que por aqui passaram, o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso desejo de um final de semana bem sossegado. Aos que vão chegar depois, podem acompanhar esse material aqui todo no nosso Instagram. Lembrando que se você precisar sair de casa, os cuidados continuam, né? Máscara, álcool em gel. E se chegou o dia da vacina, tome a terceira dose, a quarta dose, não perca a oportunidade. E vamos nos cuidar para que a gente possa construir dias melhores aí. Então, minha gratidão, professor, e um bom final de semana para todo mundo. Obrigado, Dalmo, pelo momento, como os outros, sempre enriquecedor. E falar sobre Camus, né? Contigo é sempre um aprendizado, como eu disse, sobre os outros temas também, mas isso aí da afeição, do apreço que você tem pelo Camus, isso é bom, porque para mim é um aprendizado, né? Conversar sobre um autor com alguém que conhece infinitamente mais do que eu. E você foi um dos estímulos, assim, para que eu adentrasse mais na leitura do Camus. E agradeço também por isso. E a todos os que passaram por aqui, que eventualmente forem ver esse vídeo, um abraço a todos e a todas e até a nossa próxima live, o nosso próximo livro, nosso próximo autor. Abraço a todos e a todas. Então, bom Tchau, final de tchau. semana e até Valeu, mais. até mais.